Olá, gente, bom dia. Como sempre, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem depois estiver assistindo a gravação. É, mais um momento aqui de encontro das leituras freudianas. Estamos avançando no livrinho da capa rosa, né? Da autêntica, sobre as incompletas. Ah, só um instante. Já voltamos. A granja da vizinha está começando a invadir o espaço aqui entre casas. E aí o galo começa a fazer barulho. Ia incomodar aqui daqui a pouco. Então fui logo fazer dar um banhozinho ali para ver se eles mudarem de lugar, mudar, para tomar que não voltem, né? Mas, enfim, como eu ia falando, estamos, né, na leitura aqui dos Fundamentos da Clínica Psicanalítica. No encontro passado, terminamos o texto, né, do recordar, repetir e perlaborar, e iniciamos observações sobre o amor transferencial. E já avançamos um pouquinho e vamos, né, dar continuidade. Freud tem trazido, né, o texto aqui numa perspectiva do, das questões que envolvem, vou chamar assim, de o enamoramento, né, do paciente, da paciente, pelo analista ou pela analista, né, e isso como uma certa consequência daquilo que estabelece, né, a relação transferencial. E aparece aqui, né, o termo da contratransferência, aspecto também contra-transferencial, né? E aí, pausamos ontem aqui nessa pergunta, ontem não, né, na semana passada. O que aconteceria se um médico procedesse de modo diferente e, digamos, aproveitasse a liberdade dada de ambos os lados para corresponder ao amor da paciente, satisfazendo sua necessidade de afeição? E aí avançaremos a partir daqui na leitura do texto. Se nesse contexto ele calculasse que essa correspondência garantiria a ele o domínio sobre a paciente e a motivaria a resolver as tarefas do tratamento, ou seja, adquirir a libertação perene da neurose, a experiência deveria mostrar que ele errou o cálculo. A paciente atingiria seu objetivo, mas ele nunca atingiria o dele. Entre médico e paciente, apenas aconteceria mais uma vez o que acontece em uma história divertida do pastor e do corretor de seguros. A pedido dos parentes, chama-se um homem de fé para ir falar com um corretor de seguros, descrente e muito doente.
A conversa dura tanto tempo que os que esperam têm alguma esperança. Enfim, a porta do quarto do doente se abre. O descrente não foi convertido, mas o pastor sai de lá segurado. Seria um grande triunfo da paciente se a sua corte tivesse sido correspondida, e seria também uma total derrota para o tratamento. A doente teria conseguido o que todos os doentes em análise almejam: colocar algo em movimento, repetir na vida aquilo que apenas devem lembrar, reproduzir como material psíquico e manter no âmbito psíquico. No decorrer da relação amorosa, ela traria à tona todas as inibições e reações patológicas de sua vida amorosa, sem que seja possível uma correção, e ela fecharia a dolorosa vivência com remorso e um grande fortalecimento de sua tendência ao recalque. A relação amorosa justamente coloca um ponto final na capacidade de ser influenciada através do tratamento analítico. A junção das duas coisas está fora de cogitação. Sendo assim, acatar as demandas de amor por parte da paciente é tão fatal para a análise quanto a repressão delas. O caminho do analista é outro, é aquele para o qual a vida real não fornece um modelo. Evitamos desviar da transferência amorosa, afugentá-la ou estragá-la na paciente. Também nos abstemos ferrenhamente de toda correspondência desse amor. Mantemos a transferência amorosa, a tratamos como algo irreal, como uma situação que deva ser enfrentada no tratamento e reconduzida às suas origens inconscientes, e que deva ajudar a levar à consciência da paciente os elementos mais ocultos de sua vida amorosa e, com isso, a dominá-los. Quanto mais, quanto mais dermos a impressão de estarmos nós mesmos imunes a toda tentação, mais facilmente poderemos extrair da situação o seu teor analítico. A paciente cujo recalque sexual não tenha sido suspenso, mas apenas afastado para o segundo plano, sentir-se-á suficientemente segura para trazer à tona todas as suas condições para o amor, todas as fantasias do seu anseio sexual, todas as características de seu enamoramento para, a partir delas, encontrar ela própria o caminho para as motivações infantis de seu amor. Em uma determinada classe de mulheres. Porém, essa tentativa de preservar a transferência amorosa para o trabalho analítico sem satisfazê-la não terá sucesso. Trata-se de mulheres dotadas de uma paixão elementar, que não suportam substitutos. São filhas da natureza, que não querem receber o psíquico em troca do material, e que, nas palavras do poeta, só têm acesso à lógica da sopa com argumentos de bolinhos. Não entendi isso aqui, não. No caso dessas pessoas, estamos diante de uma escolha: ou mostrar o amor correspondido, ou ter a inimizade total da mulher desprezada. Em nenhum dos casos pode-se preservar os interesses do tratamento. Temos de recuar sem obter sucesso e poderemos visualizar o problema de como a capacidade da neurose se une com tamanha necessidade inflexível de amor. Deixa eu dar uma olhada nessa nota aqui. Acho que no finalzinho aqui, né? Nota 4. Referência ao poema de Heinrich Heine, de Evan Hart, em seu verso, que menciona a tal Superlógica mit Knödelargumenten. Na verdade, Heine usa a composição quase sinonímica Knödelgründen. Não me explicou praticamente nada ali. Mas por que eu fui olhar a nota, né? Tem um ponto curioso aqui que Freud está especificando uma classe de mulheres que não são suscetíveis ao trabalho de análise.
porque elas terão uma paixão elementar que elas não vão aceitar o a rejeição, né, no caso da impossibilidade da relação amorosa com o analista, porque elas não vão querer trocar, né, o psíquico pelo material, e o fato do analista ceder a essa demanda, né, de amor da paciente vai fazer com que o tratamento também falhe, né? Então, os dois caminhos possíveis observados por Freud não vão preservar o interesse no tratamento, então vão ser mulheres não analisáveis. Eu não consegui identificar apenas por esse recorte aqui em que perspectiva estrutural, por exemplo, estaria essa leitura aqui, né? Se trata especificamente é, de uma perversão, de uma psicose, né, feminina, a não ser que ele venha a falar aqui depois, né? Mas, a princípio, fica aí como curioso, tal qual, né, em alguma medida, nesse período, né, do 15, 13, 1913, 14, 15, né, 16, ele está muito concentrado na formulação da metapsicologia freudiana, e de apresentar, né, a psicanálise dentro de uma perspectiva técnica. Então, muitas vezes ele fala sobre casos, né, ou tipos de pacientes que são analisáveis ou não. Então, as recomendações, né, qual a idade recomendada para um tratamento analítico, né, qual o tipo de diagnóstico recomendado a um tratamento analítico, né, etc. Vem muita pergunta, né, o que é a psicanálise, como a psicanálise trabalha e para quem a psicanálise é um método terapêutico, né, um tratamento recomendado, indicado. Vamos pensar aí que a psicanálise naquele período era recente, né, 10 anos, talvez aí de divulgação assim ampla, né, por vários países, experimentações por várias pessoas. Até hoje a gente se pergunta, tem mais de 120 anos de psicanálise e a gente ainda fica em voltas, né, de responder essa pergunta. A análise é para todo mundo? Não. Para quem que não é? Para quem que é? Né? Como dirigir e manejar determinado tipo tipo, né, se é que pode chamar assim, tipo de paciente. Enfim, o modo como aos poucos instamos outras apaixonadas, menos agressivas, a concepção analítica deve ter acontecido igualmente com muitos analistas. Enfatizamos principalmente a porção indubitável de resistência nesse amor. Um enamoramento verdadeiro tornaria a paciente maleável e aumentaria sua disposição em resolver os problemas de seu caso, apenas porque o homem amado o exige. Olha, uma mulher desse tipo escolheria o caminho que passa pela conclusão do tratamento para tornar-se valiosa para o médico e preparar a realidade em que a tendência amorosa encontraria o seu lugar. Isso aqui é interessante nessa perspectiva, dá para fazer uma leitura com esse texto junto do caso. É, Puxa, como é o nome da paciente? Esqueci o nome da paciente agora, da, da série, né? Sessão de terapia na primeira temporada. Em vez disso, a paciente se mostra obstinada e desobediente, abdica de todo e qualquer interesse pelo tratamento e, ao que parece, também perde o respeito pelas convicções mais que justificadas do médico. Portanto, ela produz uma resistência sob forma evidente de enamoramento. E, além disso, não tem crise de consciência por levá-lo a estar entre a cruz e a espada. Pois se ele recusar aquilo a que o seu dever e a sua compreensão o impelem, ela poderá fazer o papel de rejeitada e se furtar a ser curada por ele por motivo de vingança e amargura, tal como agora como consequência do aparente enamoramento. Como segundo argumento contra a autenticidade
desse amor, introduzimos a afirmação de que ele não traz um único traço novo, oriundo da situação presente, mas é composto integralmente de repetições e retomadas de reações antigas, até mesmo infantis. Comprometemos-nos a prová-lo através da análise detalhada do comportamento amoroso da paciente. Se a esses argumentos ainda acrescentarmos a medida necessária de paciência, geralmente conseguiremos superar a situação difícil e continuar o trabalho, ou com um enamoramento moderado, ou com um enamoramento transformado, trabalho cujo objetivo, então, será a descoberta da escolha do objeto infantil e das fantasias que o enredam. Mas gostaria de iluminar os argumentos mencionados de forma crítica, perguntando-nos se com eles dizemos a verdade à paciente ou se, em nossa situação de emergência, nos refugiamos em dissimulações e distorções. Em outras palavras, será que o enamoramento que se torna manifesto no tratamento analítico de fato não pode ser chamado de real? Entendo que dissemos a verdade à paciente, mas não toda a verdade, sem consideração pelo resultado. Daqueles nossos argumentos, o primeiro é o mais forte, a parcela de resistência do amor transferencial. É irrefutável e considerável, mas a resistência não criou esse amor. Ela vai encontrá-lo, serve-se dele e exagera suas manifestações. A autenticidade do fenômeno também não é enfraquecida pela resistência. Nosso segundo argumento é muito mais fraco. É verdade que esse enamoramento é composto de reedições de traços antigos e repete reações infantis. Mas esse é o caráter essencial de todo enamoramento. Não há nenhum que não repita modelos infantis. Justamente aquilo que perfaz o seu caráter compulsivo. Que lembra o patológico, remonta ao seu condicionamento infantil. O amor transferencial talvez tenha um grau de liberdade a menos que aquele da vida real, aquele que chamamos de normal. Ele permite reconhecer mais nitidamente a dependência de amor infantil, ou a dependência do modelo infantil, falando de amor, que eu estava grifando outro trecho aqui. Ele se mostra menos maleável e menos capaz de modificação, mas isso é tudo e nem é o essencial. Tem um ponto aqui enfim, eu tô pensando, em certa medida, na estrutura de tratamento e se isso faria alguma influência a esse enamoramento. Pensando aqui numa cabeça, digamos assim, no raciocínio bem lógico, metodológico, de pesquisa mesmo, assim, né? Tipo assim, Freud tratava as pessoas diariamente. As pessoas que entravam em tratamento com Freud, o tratamento era feito diário, às vezes 5, 6 ou até 7 dias, né, na semana. Então, vamos pensar assim que Freud atendia os pacientes de segunda a sexta. Segunda a sexta, os pacientes iam lá, caminhava, né? Pegava a charretezinha, a carrocinha e ia até a clínica de Freud, né, para ser atendido. Então, vamos pensar se há uma diferença nessa questão do enamoramento, né, dessa posição ali do analista, nessa perspectiva de uma pessoa que você encontra ali, passa uma hora conversando, por praticamente todo dia da semana, ou a pessoa que você encontra uma vez na semana ali e conversa ali uma horinha, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Se isso interfere alguma coisa nessa circunstância do enamoramento, né? Eu estou pensando numa perspectiva bem de pesquisa mesmo, você botar, atendeu 50 pacientes, desses 50 pacientes, 25 não,
uma vez por dia e 25 uma vez por semana. Nisso aqui, as 25 uma vez por dia, 22 demonstram esses fenômenos de namoramento. E das 25 que atendem uma vez por semana, 3 apresentam condições de fenômenos, né, assim, de enamoramento. Então, isso apresenta, em termos metodológicos, né, uma influência da quantidade de vezes ali que você fala durante a semana. Enfim, tô extrapolando aqui uma circunstância, né, de pesquisa mesmo, de verificar assim, se é nessa circunstância, né? Vamos pensar, por exemplo, que o, o princípio não é uma boa palavra, né? Mas o começo da organização da histeria enquanto uma patologia feminina, ela estava é histeria porque vem de histéria e histeris, não lembro agora exatamente a palavra em latim, que significa útero, né? Então era uma doença feminina, uma patologia feminina, que estava vinculada ao útero, muitas vezes associada a uma carência afetiva ou sexual, né? Isso assim de uma maneira bem grosseira, né? Era a leitura do Inclusive, tem um filme, eu já comentei algumas vezes sobre esse filme, que é Histeria, se eu não me engano, o nome do filme. Lá em 2014, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu vi esse filme e fiquei curioso, que estava estudando psicanálise, histeria, blá blá blá. Eu vou assistir esse filme, deve ter coisa de psicanálise aqui, deve ser massa. Aí, no fim das contas, o filme contava, né, de uma perspectiva onde as mulheres estavam extremamente carentes dos seus maridos, porque os maridos estavam na guerra, né, nos diversos conflitos que estavam acontecendo lá na Europa, então estavam servindo, né, ao exército, então as mulheres ficavam carentes, essa carência gerava histeria, né, os ataques de histeria, etc. O tratamento que era proposto muitas vezes estava vinculado a um processo de masturbação, né, feminina. E aí, os médicos começavam a promover isso como tratamento. Aí estava sendo um sucesso. O filme é bem cômico, assim, né, bem satírico. Estava sendo um sucesso esse tipo de tratamento. O médico, um médico específico, né, que é o personagem do filme, estava atendendo tantas pacientes por dia que ele estava desenvolvendo uma espécie de lé na mão, né? De tanto fazer o tratamento. E aí ele tem um amigo, um colega lá, que é cientista, assim, inventor, né? Fica inventando um bocado de coisa, e tá aquela época ali do final dos anos 1800, né, o desenvolvimento da eletricidade e tal, esse cara aí, esse amigo dele, estava inventando vários aparelhos, né, de eletrodomésticos. E um deles era para ser um aspirador. Então, no dia que ele visitou a casa do cara, lá ele foi perguntar: o que é isso aqui? É para ser um aspirador de pó e tal, não sei o quê. Aí, quando o cara usa assim, o aparelho, testa, né? O aparelho apresenta um movimento assim na ponta, ele pega, encosta na mão e usa assim meio como um massageador, né? Esse aparelho. E aí ele tem tipo um insight, assim, né? Ele, se isso serviu aqui para massagear minha mão e diminuir a lesão que eu estou tendo aqui, isso vai servir também como um aparelho para esse tipo de tratamento. E aí é onde o filme concentra basicamente no surgimento do vibrador aí, né? Então, como uma demanda de tratamento às mulheres histéricas. Então, em que perspectiva daquele contexto histórico ali, claro que o filme não está assim, necessariamente baseado em fatos reais, né? Mas ele conta satiricamente ali um momento histórico, uma perspectiva daquele tipo de adoecimento que era a histeria, né, por uma carência, né, das mulheres. Claro que Freud vai fazer um outro estudo sobre a histeria, inclusive vários desses textos iniciais
da psicanálise, Freud apresenta algumas perspectivas de estudo, não só dele, né, mas de outros contemporâneos a ele que estão estudando casos de histeria masculina, né? Então isso começa a desmistificar a coisa em torno da histeria. E aí é, é onde a gente pode, né, situar, né, a demanda contextual para, digamos assim, ter esse tipo de namoramento, uma vez, né, que acontece em torno de uma carência, de uma necessidade, de uma demanda de amor, né? Então, em que perspectiva isso está sendo construído? Estou colocando em xeque, não contrapondo, né, Freud necessariamente, mas para a gente colocar como um ponto de reflexão mesmo essa contextualização histórica. Mas, continuando a leitura. Como então reconhecemos a autenticidade de um amor? Veja que pergunta, né? Interessante. Pela sua capacidade produtiva, sua utilidade para pôr em prática o objetivo do amor? Nesse ponto, o amor transferencial parece não ficar atrás de nenhum outro. Temos a impressão de que podemos obter tudo dele. Então, resumindo, não temos o direito de negar ao enamoramento que surge no tratamento analítico o caráter de amor autêntico. Se ele parece tão pouco normal, isso pode ser explicitado satisfatoriamente a partir da circunstância de que também os demais enamoramentos, fora do tratamento analítico, lembram mais os fenômenos anímicos anormais do que os normais. Pelo menos ele se caracteriza por alguns traços que lhe garantem uma posição especial. Ele é provocado pela situação analítica, potencializado pela resistência que domina a situação e carece em alto grau de consideração pela realidade. Ele é menos sagaz, mais despreocupado com as consequências, mais cego na avaliação da pessoa amada do que gostaríamos de atribuir a um enamoramento normal. Mas não esqueçamos que justamente esses traços que desviam da norma, perdão, perfazem o essencial de um enamoramento. Para a atividade do médico, a primeira das três propriedades do amor transferencial é relevante. Foi o médico quem trouxe à tona esse enamoramento através do início do tratamento analítico para curar a neurose. Para ele, é o resultado inevitável de uma situação médica semelhante ao desnudamento físico de um paciente ou a informação de um segredo vital. Assim, para ele está claro que não pode tirar proveito pessoal da situação. A disponibilidade da paciente nada muda no fato, apenas empurra a responsabilidade para sua própria pessoa. Como ele deve saber, a paciente não estava preparada para nenhum outro mecanismo de cura. Após a superação bem-sucedida de todas as dificuldades, frequentemente ela confessa a fantasia de expectativa com que iniciou o tratamento. Se ela se comportasse bem, no final, ela seria recompensada com a afeição do médico. Para o médico, então, juntam-se motivos éticos aos motivos técnicos para afastá-lo da concessão do amor à paciente. Ele precisa manter o foco no objetivo, a saber, a mulher impedida em sua capacidade de amar devido a fixações infantis, chegará à livre disposição dessa função de inestimável importância para ela. Porém, ela não a gaste no tratamento, mas a mantenha disponível para a vida real, quando ela lhe solicitar essa função após terminar o tratamento. Ele não pode encenar com ela a cena da corrida de cães, em que se expõe como prêmio uma guirlanda de salsichas e um estraga-prazeres desmancha tudo, jogando uma única salsicha na pista de corrida. Os cães se jogarão sobre ela e esquecerão a corrida e a guirlanda do vencedor que acena ao longe. Não quero afirmar aqui que seja sempre fácil para o médico se manter dentro dos limites que a ética e a técnica lhe prescrevem. Só um instantezinho.
Continuando. Especialmente o homem mais jovem e ainda sem vínculos fixos poderá sentir a renúncia como dura. Sem dúvida, o amor sexual é um dos principais conteúdos da vida e a união de satisfação anímica e física na fruição do amor chega a ser um dos pontos altos da vida. À exceção de alguns poucos fanáticos esquisitos, todas as pessoas sabem disso e constroem sua vida seguindo esse princípio. Apenas na ciência há recato em se confessar nisso. Por outro lado, é desconcertante para o homem assumir o papel daquele que recusa e renuncia quando a mulher busca o amor, e uma nobre mulher que assume sua paixão exerce uma magia incomparável, apesar da neurose da resistência. Não é o desejo sensual primitivo da paciente que produz a tentação. Este tem o efeito de repulsa e requisita toda tolerância para fazer valê-lo como fenômeno natural. São talvez as noções de desejo mais sutis por parte da mulher e mais inibidas em sua meta que trazem consigo o perigo de esquecer a técnica e a tarefa médica diante de uma bela vivência. Mesmo assim, para o analista é impensável ceder. Por mais que ele tenha o amor em alto juízo, ele precisa colocar em um juízo maior o fato de ter a oportunidade de levar sua paciente a superar um estágio decisivo de sua vida. Ela deve aprender com ele a superação do princípio de prazer. A renúncia a uma satisfação próxima, mas socialmente não classificada, em benefício de uma mais distante, talvez até incerta, mas tanto psicológica quanto socialmente irrepreensível. Para essa superação, ela precisará atravessar os tempos primordiais de sua evolução anímica e, dessa forma, adquirir aquele bônus de liberdade anímica que diferencia a atividade anímica consciente, no sentido sistemático, da inconsciente. O psicoterapeuta analítico tem, assim, uma luta tripla a enfrentar. Em seu interior, em seu interior, contra as forças que querem tirá-lo do nível analítico, fora da análise, contra os adversários que questionam a importância das forças pulsionais sexuais e o impedem de utilizá-las em sua técnica científica, e na análise, contra os pacientes que no início se portam como adversários, mas depois anunciam a supervalorização da vida sexual que os dominava e depois querem aprisionar o médico com a sua paixão socialmente refreada. Os leigos, de cuja postura em relação à psicanálise falei inicialmente, certamente também tomarão como ensejo essas discussões sobre o amor transferencial para alertarem o mundo sobre o perigo desse método analítico ou terapêutico. Freud, engraçado. O psicanalista sabe que trabalha com as forças mais explosivas e que são necessárias cautela e meticulosidade, assim como no caso dos químicos. Mas quando é que a um químico foi interditado se ocupar com materiais explosivos, indispensáveis por sua periculosidade, apesar de seu efeito? É curioso que a psicanálise tenha de batalhar por todas as licenças desde o início, quando elas há muito foram concedidas a outras atividades médicas. Certamente não sou favorável que se abdique dos métodos de tratamento inofensivos. Para alguns casos, eles são suficientes, e de resto, a sociedade humana não precisa nem do furor sanande, nem de qualquer outro tipo de fanatismo, nem de outro tipo de fanatismo. Mas significaria subestimar e muito as psiconeuroses segundo as suas origens e sua importância prática se acreditarmos que essas afecções possam ser derrotadas através de operações com meios diminutos e inofensivos. Não, na atividade médica sempre haverá um espaço ao lado da medicina para o ferrum e para o ignis. E assim também será imprescindível a psicanálise acurada que não esmaece,
que não se furta de manipular as mais perigosas emoções anímicas, dominando-as para o bem do paciente. E aqui, com esse texto, chega-se à compreensão muito fácil, né, do porquê que Lacan faz a leitura que ele faz do amor transferencial e a explicação que ele faz da transferência, utilizando, né, a relação desse texto com o banquete de Platão, mais especificamente na parte de no discurso de Alcebiades, né? O banquete de Platão. Em algum outro momento, vou até propor a leitura dele nas leituras filosóficas, né, para a gente manter registrado. Mas o discurso, né, o banquete do Platão, né, um discurso, uma historinha ali, uma narrativa na perspectiva platônica de um contexto, né, onde ali os personagens estão se encontrando para o banquete, né? Inclusive o banquete é o nome da tradução que dão, né, o título que dão na perspectiva da tradução, mas o nome em grego é simpósio, se eu não me engano. Se eu não me engano, é simpósio. É, que era um momento onde as pessoas se encontravam, né? Pessoas ali importantes daquela sociedade, né? Que se reuniam e faziam um banquete, né? Uma refeição, uma espécie de ceia, né? E depois eles, é, enfim, faziam diversas atividades. Ou faziam uma festa, dançava, é, ficavam elucubrando ali sobre algum tema específico. Então, né, os diálogos de Platão eles vão sendo elaborados nessa perspectiva de como funcionava aquela sociedade ali, ou como era idealizada, né, o funcionamento daquela sociedade, uma coisa que eu não estava lá para ver se era realmente assim naquela época, ou se era uma construção de Platão e como deveria funcionar a sociedade, né? Vamos abrir a prerrogativa dessa possibilidade. E, então, naquele momento ali, tem os personagens, tem dois personagens primeiro, me esqueci o nome agora, que eles vão caminhando para esse banquete, aí tem aqueles que são convidados, tem aquele que vai entrar ali de gaiato, aí encontra Sócrates no meio do caminho, aí Sócrates convida aquele que estava sem convite, enfim, aí depois Sócrates se perde lá pelo meio do caminho, fica lá conversando com alguém, chegam, etc., e depois eles se reúnem lá na casa de. é, eu esqueci o nome. É um nome muito estranho, peculiar. Mas, enfim, o dono da casa lá, o anfitrião, né, da casa, que não é anfitrião o nome, porque o nome anfitrião também tem uma origem mítica, né, no grego. Enfim, eles fazem a ceia e depois eles decidem que não vão tomar vinho, porque uns dizem que tomou muito vinho na noite anterior e aí não queriam tomar vinho, queriam falar ali sem estarem bêbados, né? E que eles decidem que vão falar sobre o amor. E aí cada hora é um que vai fazendo um discurso, né? Vai fazendo, faz a filinha, eles decidem que vão fazer a filinha, se cada hora um fala sobre o amor, e aí o discurso de cada um sobre o amor dá uma justificativa, né? Uma explicação do que é o amor, porque que o amor é um amor de um homem para a mulher, um amor de uma mãe para um filho, o amor de um Deus, enfim, eles vão fazendo diversas explicações. E aí tem um momento que entra, né, Alcebiades, ele invade, assim, com outras pessoas que estão acompanhando ele, invade o espaço ali, no sentido de que ele adentra, assim, né, pela porta, sem ter sido necessariamente convidado. Ele demonstra, né, certos aspectos de embriaguez, então isso já denota uma diferença, que os que estavam ali não queriam beber, para ter um certo controle daquilo que eles discursariam. E Alcebiades chega bêbado e começa a falar com o dono da casa.
E aí, quando ele nota, Sócrates está meio que atrás dele, digamos assim. Aí ele começa a fazer um discurso do amor sobre Sócrates, sobre como as pessoas amam Sócrates, etc. E é nessa perspectiva, aí é esse ponto do banquete de Platão que Lacan toma para fazer a abertura, né, do seu seminário 8, né, sobre a transferência. E ele vai fazendo uma articulação entre o banquete de Platão, essa relação Alcebia de Sócrates, e a relação em, com esse texto, né, do amor transferencial de Freud. Aqui aquela notinha final, né, do título, a primeira publicação em 15, aí depois em 18, depois em 25, depois em 46. Publicado originalmente no início de 1915, esse artigo foi escrito no final do ano anterior. Embora tenha sido redigido já sobre o impacto da notícia acerca da eclosão da guerra, Freud considerava este artigo como sendo o melhor e mais útil dessa série de artigos técnicos, conforme admitiu Abraham em carta de 4 de março de 1915. E a partir de 18, edições posteriores omitiram o subtítulo e adotaram apenas o título curto, né, como nos demais artigos da série. A primeira menção ao fenômeno da contratransferência parece ter sido feita numa carta a Jung de 7 de junho de 1909, em que Freud o aconselhava a respeito do tratamento de Sabina Spielheim. O filme, né, O Método Perigoso, aparece aqui dessa relação, referindo-se ao fenômeno como uma blessing in disguise. Em termos de sua recepção, Paul Arendt Assum, né, anota que duas vias se abrem na posteridade desse artigo. De um lado, os textos sobre a contratransferência, que marcaram a época entre os freudianos, especialmente entre os membros da escola kleiniana, com destaque para o pioneiro ensaio de Paula Heinemann, em 1950. De outro lado, as elaborações de Lacan e sua escola acerca do desejo do analista. E aqui a citação, né? Lacan, direção e cura dos princípios do seu poder. Enfim, hoje vamos dar como concluir aqui, não vou, por mais que falte alguns minutinhos, não vou tomar o início do próximo texto para que a gente não interrompa ele no meio da leitura. Hoje, quinta-feira à tarde, começamos as leituras filosóficas a partir das 17 horas, e na próxima semana a gente inicia, né, o próximo texto para que, eventualmente, a gente consiga desenvolver ele melhor por mais tempo. Hoje é isso.